Mas, em Brasília, um dia depois do ministro Dias Toffoli deixar a relatoria do caso Master no Supremo, surgiu a informação de que ele teria gravado as conversas do encontro com demais integrantes da corte no Supremo Tribunal Federal. E no site aqui da Jovem Pan, que a gente vai dar uma conferida no nosso telão, nós temos alguns bastidores das reações dos ministros. A manchete: vazamento de conversas sobre relatoria do Master irrita ministros do STF. A reunião que decretou a saída do ministro Dias Toffoli teve trechos publicados por um jornal digital e a Jovem Pan confirmou essa informação. E eu trago aqui um texto, a reportagem apurou que ministros do Supremo avaliam que apenas trechos favoráveis a Dias Toffoli foram divulgados. A divulgação desses trechos completos da reunião fechada entre ministros do Supremo Tribunal Federal pelo jornal digital Poder 360 e a Jovem Pan. Nessa parte aqui de baixo a gente tem a confirmação. Apuramos que ministros avaliam que apenas trechos favoráveis a Toffoli foram publicados e desconfiam que o conteúdo vazado de forma proposital para fortalecer a narrativa do ministro. Então, direto para Brasília, conversar agora com a Janaína Camelo. O ministro Dias Toffoli já se manifestou, o clima vai pesando no Supremo nessa sexta-feira. Bem-vinda, Janaína, boa noite. Muito boa noite para você, Cássio, para todo mundo que assiste a gente aqui no Jornal Jovem Pan. O ministro Dias Toffoli respondeu para a gente, para a Jovem Pan News, que jamais gravou conversa nenhuma, né? Isso em referência à desconfiança toda que surgiu depois de uma matéria que foi publicada, Cássio, no site Poder 360, com detalhes dessa reunião que aconteceu ontem no STF. Lembrando que foi uma reunião secreta entre o presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, com os outros ministros. 10 ministros ao todo, mas 2 ministros estavam participando por videochamada, os ministros Luiz Fux e o ministro André Mendonça, e essa matéria traz detalhes do que teria acontecido nessa reunião, traz inclusive aspas das falas dos ministros. E a matéria também diz o seguinte, que o ministro Dias Toffoli nessa reunião teria 8 votos a favor dele para que ele se mantivesse na relatoria do caso do Banco Master. Os outros 2 votos contra do presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, defendendo que fosse levado a julgamento aquela arguição de suspeição que chegou a ser protocolado do sistema do STF. O ministro defendia até então que fosse colocado em julgamento hoje, sexta-feira. E a ministra Carmen Lúcia também defendia isso e pedia que poderia ter mais tempo para ler o relatório que foi entregue pela Polícia Federal nas mãos do ministro Edson Fachin. Só relembrando que essa reunião foi para discutir se o ministro Dias Toffoli deveria permanecer no caso do Banco Master, e isso com base em um relatório de mais de 200 páginas da Polícia Federal que foi entregue em mãos ao presidente Edson Fachin, com detalhes ali de dados que foram extraídos do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, com várias citações ao ministro Dias Toffoli. E aí essa matéria, Cássio, eu trouxe aqui algumas das declarações dos ministros, que essa matéria coloca ali, a maior parte deles criticando a Polícia Federal, criticando essa atuação nesse relatório, numa indicação que o ministro Dias Toffoli deveria ser suspeito de declarar, suspeito de julgar o caso do Banco Master. E aí o ministro Gilmar Mendes, por exemplo, segundo essa reportagem, ele disse que o que poderia estar por trás desse relatório da Polícia Federal é que o ministro Dias Toffoli tomou decisões ao longo do processo que poderia ter contrariado a PF, e agora a PF estaria ali revidando. O ministro Nunes Marques chamou de absurda essa atuação da Polícia Federal. Nas palavras dele, o juiz da comarca do interior vai passar a ser comandado pelo delegado local se aceitarmos esse tipo de situação. O ministro Flávio Dino chamou de lixo jurídico o relatório da Polícia Federal. Agora, o que o STF disse? Que todos os ministros, apenas os ministros estavam presentes, 8 na ocasião, tirando o ministro Dias Toffoli e Luiz Fux, que estavam participando ali por videoconferência. Então, o ministro Luiz Fux e André Mendonça, e o ministro Dias Toffoli, então, respondendo aí que jamais gravou nenhum tipo de conversa, viu, Cassius? Janaína, não saia daí, daqui a pouco eu vou te perguntar sobre uma reunião do ministro André Mendonça, justamente com integrantes da Polícia Federal, para alinhar as discussões sobre o caso Master. Mas antes eu vou ouvir aqui os nossos comentaristas. Dora Kramer, aqui não é o Cássio, é o Thiago, já estou de volta das férias, a Janaína acabou me chamando de Cássio, então por isso eu tenho que te chamar de Dorinha, é isso? Estão me falando aqui? Boa noite, bem-vinda, Dora.
Boa noite, pode chamar assim, mas, Tiago, seja fiel ao seu estilo, que você não erra. Seja muito bem-vindo, boa noite para você, boa noite para o Vilela, já dou boa noite a Denise, que daqui a pouco vai estar aqui, e boa noite a todos. E aí, bom, Tiago, o que você me perguntou? Você sabe, falei tanto que eu acabei esquecendo, eu não sei se você jogou alguma questão para mim. Não, já passei direto, mas é bom a gente tentar destrinchar politicamente, porque esse é um caso político, apesar de estar na Suprema Corte. Essa história de gravação, o dia inteiro hoje foi marcado por isso, não é, Dora? Pois é um caso, você vê, a gente estava pensando, né, que o ministro Toffoli saiu da relatoria do caso Master, mas o caso Master não saiu dele, né, porque está longe, esse desfecho de ontem está longe de encerrar a série de desventuras, porque tem as investigações da PF, tem o executivo que adoraria, de repente, ver mais uma vaga aberta no STF, tem o legislativo com processo de impeachment que, de repente, pode pegar atração, e o judiciário agora que fez ontem uma saída suave, digamos assim, do ministro Toffoli, e hoje estoura essa história das gravações que, olha, eu li logo cedo e já dava para ver que estava muito esquisito, porque as transcrições, além de serem ipsis literis, só tinha trechos que eram favoráveis dos ministros defendendo o Toffoli. Aí eu li aquilo e me perguntei, então como é que a decisão final foi a de que ele deveria se afastar? Então, além disso, os trechos divulgados não combinam com a decisão final. Então, está claro que houve uma seleção. Evidentemente que a gente não pode acusar ninguém, mas que os ministros têm certeza que foi uma gravação, disso não tem a menor dúvida, suspeitam fortemente, melhor dizendo, porque a transcrição palavra por palavra, o ministro Toffoli, claro, nega, ok, vamos acreditar nele, embora, em termos de credibilidade, o ministro Toffoli não seja, no momento, a pessoa mais bem credenciada. Agora, tudo isso contribui para um clima ruim dentro do próprio Supremo, porque os ministros ontem, nessa decisão de que ele saísse da relatoria, acabaram, pelo menos, depositando o voto de confiança nele, mas isso acaba criando um clima pior ainda. Bem-vindo, Vilela, boa noite. Pois é, Tiago, uma ótima noite a você, bom retorno às atividades, uma boa noite a Dora, a Denise, que logo mais vai nos acompanhar, e especialmente a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, Tiago, a gente está vivendo ali um momento muito conturbado no que se relaciona ao Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal. É um tribunal que está na berlinda nesse momento, é o assunto, já faz ali algum tempo, por conta especialmente desse caso envolvendo o Banco Master, mas não apenas por esse caso. E aí a gente volta a ver uma situação do tribunal fraturado. Nós já pudemos presenciar isso recentemente no julgamento de Jair Bolsonaro, a situação em que Luiz Fux ficou, sendo ele o voto divergente, e nós passamos a ter agora, nesse momento, uma retomada de algo que havia ficado para trás, que é justamente esse movimento de fratura dentro do STF. É importante a gente lembrar, resgatar que até o advento do governo Bolsonaro, nós tínhamos o Supremo com guerras internas muito significativas. Talvez aquele contexto do governo Bolsonaro, onde houve ali uma celeuma mais significativa entre judiciário e executivo. Depois disso, uma série de episódios envolvendo o julgamento de Jair Bolsonaro e tudo mais. O judiciário acabou, o STF acabou de alguma forma se unificando. Agora, passado talvez esse julgamento do ex-presidente, nós já vemos aí um outro contexto, um contexto de fratura, onde talvez nós temos aí um caso que é um caso extremamente significativo, que é onde, a partir de uma reunião da corte, houve ali um posicionamento para que o ministro relator de um caso acabasse deixando esse caso. É algo que pode ser muito significativo e pode mostrar que talvez a corte vai se fragilizando no momento em que recebe diversos ataques de todos os lados.